Olá, turma. Olá, professor. Boa tarde. Eu estou aqui para fazer o meu primeiro painel para a disciplina de mídias globais. E nesse painel eu vou relacionar três itens: uma pesquisa, um episódio de uma série e um fato que está acontecendo no Brasil agora. A pesquisa, que vou deixar o link para vocês darem uma olhada aqui embaixo, mostra as diferentes formas de lidar com a pandemia no Ocidente e nos países asiáticos, especialmente focada na Europa e na China. Enquanto na Europa, que está sendo muito afetada, principalmente Itália, Espanha, França, a grande preocupação foi e ainda é fechar fronteiras, fazendo um exercício da soberania dos estados. Na Ásia, por outro lado, onde a população tem um histórico de mais respeito e mais confiança no governo, os países estão apostando muito na vigilância digital como uma ferramenta muito útil para combater a pandemia do novo coronavírus. Isso porque lá o Big Data ele não tem quase nenhuma restrição para compartilhamento. Então, as pessoas pouco têm privacidade, né? A privacidade nos países asiáticos, especialmente na China, vale muito pouco, ela é muito pouco disseminada, muito pouco utilizada e as pessoas pouco reivindicam ela também, porque tem uma confiança extrema no governo por conta das próprias tradições culturais. A China, por exemplo, é uma ditadura, então a gente tem esses fatores aí que corroboram. Então, os fatos são que cada clique, cada compra, cada contato que as pessoas têm, cada atividade, na China elas estão sendo supervisionadas pelo governo. E essa vigilância ela só é possível porque a gente tem uma irrestrita troca de dados entre os fornecedores da internet e de telefonia celular e as empresas públicas e empresas do governo. Não existe esfera privada no vocabulário chinês, praticamente, quando se trata de compartilhamento de troca de dados, né? Então, a gente tem na China alguns dados aqui: 200 milhões de câmeras de vigilância espalhadas pelo país que captam até mesmo as pintas do rosto da pessoa. Ao sair de uma estação em Pequim, a pessoa é captada por uma câmera que mede a temperatura corporal dela. E se ela tiver com uma temperatura corporal preocupante, as pessoas que estavam naquele vagão dela são notificadas para que façam seus exames e para que saibam que estiveram em contato com pessoas que podem ter alguma doença. E lá, nesse período, especialmente da quarentena, se alguém rompe a quarentena clandestinamente, um drone se dirige voando na direção dessa pessoa e manda que ela volte à sua casa. Em Taiwan, por exemplo, agora saindo um pouco da China, o Estado envia a todo mundo um SMS simultaneamente para localizar as pessoas e descobrir se elas tiveram contato com pessoas que estavam infectadas com o novo coronavírus. Na China, a gente tem uma coisa um pouco mais complexa. Lá, agora falando para além da pandemia, né? Se nada disso estivesse acontecendo, a China já tem essa postura de monitorar os dados da sua população muito antes dessa pandemia. Lá, eles têm um sistema de crédito social que é inimaginável na Europa e nos outros países do Ocidente, nos outros países do mundo. Lá, eles avaliam as pessoas e valorizam as pessoas exaustivamente de acordo com a sua conduta social. Então é o seguinte: se você atravessa no sinal vermelho, se você ultrapassa o limite de velocidade, se você tem contato com alguém que é crítico do regime ditatorial, ou se você compra um jornal ou vê algum filme que fale mal do regime ditatorial da China, você tem a sua avaliação diminuída, de modo que você pode perder emprego, você pode ter crédito negado, você pode não conseguir visto para sair do país, e o contrário também é verdadeiro. Se você se alimenta de comidas saudáveis, se você faz exercício físico, se você fala bem do governo, se você lê jornais que apoiam o regime autoritário, você ganha uma avaliação positiva e assim você pode ganhar um visto de viagem, créditos baratos. E aí é que é o pulo do gato. Ou seja, o que eu tentei mostrar com essa pesquisa, que essa pesquisa tentou mostrar, é que essa postura já existia de monitoramento total dos dados de todo mundo, de uma falta de uma esfera privada sendo respeitada e que isso acabou impactando positivamente para conter a epidemia de coronavírus, a pandemia, né? Porque as pessoas foram monitoradas e, assim, o que a gente pode ver é que a China agora já está voltando ao normal e outros países asiáticos a pandemia nem chegou na sua forma mais calamitosa possível, como chegou na Europa, mas a que custo? As pessoas estão curando a pandemia mais rápido lá, mas não tem a sua esfera privada respeitada, não só na pandemia, mas em qualquer situação normal. E aí eu me lembrei de um episódio da série Black Mirror, que é uma série que está disponível no Netflix, eu vou colocar o trailer desse episódio também aqui disponível, que é o seguinte:
O nome do episódio é Queda Livre. Ele é o primeiro episódio da terceira temporada da série, mas você pode ver ele sem ter visto a primeira e a segunda temporada, porque a série, caso alguém não saiba, são episódios que tratam de histórias independentes, então um episódio não tem relação com o anterior ou com o posterior. É a história de um universo distópico em que as pessoas são julgadas de acordo com a sua popularidade num aplicativo. Então é o seguinte, se você é educado, bonito, se você atravessa a rua na faixa de pedestres, se você é agradável, se você posta fotos legais na internet que tenham um design bonito, agradável, clean, você é bem cotado pelos seus seguidores. E a partir do momento que você é bem cotado pelos seus seguidores, você consegue desconto em passagens aéreas, você consegue empregos melhores, você consegue prioridade na fila. E da mesma forma, se você é mal cotada, ou seja, se você esbarra em alguém na rua e não pede desculpas, se você bate a porta do carro de um taxista e não pede desculpas, você também é mal cotado. E isso tem impactos negativos nos seus benefícios que você recebe nesse universo. É mais ou menos a lógica do aplicativo Uber. Quando a gente chega atrasado, quando a gente pede para o cara fazer alguma coisa que não está no escopo dele, ou quando a gente baixa a porta do carro dele, esquece uma garrafa d'água no carro, a gente pode ter as nossas estrelinhas no Uber diminuídas, né? E isso nos causa prejuízos, porque aí os motoristas que começam a mandar para a gente são motoristas piores, começam a demorar mais, as pessoas que são bem mais cotadas têm mais prioridade. Então, essa lógica de compartilhamento de dados irrestrito, ela já está em vigor. Quando eu vi esse episódio, eu achei que isso era uma coisa absolutamente impossível de ser implementada no mundo, que era uma coisa totalmente, já deve ter uns 2, 3 anos que eu assisti esse episódio, que era uma coisa totalmente distante, algo a nem se pensar, etc. Isso já está em vigor na China. E isso não é de todo ruim, porque realmente teve um impacto positivo para conter a pandemia, mas a que custo? Cadê a privacidade das pessoas? Como é que esse compartilhamento de dados irrestrito pode ser algo legitimado e incentivado pelo governo chinês? Né? Isso é uma gritante diferença de postura dos nossos governos e populações em relação ao Ocidente, né? E à Ásia, ao Oriente. E o fato que eu queria trazer no Brasil, que é para provocar uma reflexão, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil, a LGPD, ficou conhecida como LGPD, que estava prevista para entrar em vigor em agosto desse ano, ela teve o início dela adiado pelo Senado para o ano que vem. Essa decisão ainda precisa ser confirmada pela Câmara dos Deputados, mas já foi aprovada pelo Senado. E essa lei, ela determina justamente regras para o uso pessoal, para o uso de dados pessoais das pessoas por empresas e pelo setor público. Ou seja, justamente o que não acontece na Ásia. E que não estava acontecendo aqui também, porque a gente estava tendo um desrespeito, os nossos dados eram usados à torto e à direito, e as empresas sequer prestavam satisfação, que dirá sofriam sanções quando usavam os nossos dados irregularmente. E essa a data da vigência dessa lei que impõe esses limites foi adiada para o ano que vem. Será que isso é uma coincidência? Será que isso é uma consequência das agendas lotadas dos deputados em meio a essa crise? Ou será que isso é algo um pouco mais pensado para que a gente também tenha esse meio de compartilhamento restrito de dados para conter a pandemia ou para outras funções que a gente nem imagina? Então, essa reflexão que eu queria propor, trazendo esses 3 itens, porque eu achei muito interessante essa correlação, e quando eu li a pesquisa, eu imediatamente lembrei do episódio de Black Mirror. Quem já tiver visto o episódio vai saber muito do que eu tô falando, vai entender mais do que eu tô falando. E para a gente se manter atento e saber o que está acontecendo aqui no nosso país e ao redor do mundo, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, esse momento tão atípico e sem precedentes. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito longo. E é isso. Tchau, tchau. Obrigada.